Olá, seja muito bem-vindo! Nessa aula, irei resolver as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do Ensino Médio Regular. Essas atividades são da semana 4 do volume 2 sobre Lei de Proust. Esse material ele é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Mas antes de irmos para a resolução, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Se gostar da aula, deixe o seu like e não se esqueçam de ativar as notificações. Também se inscrevam nas nossas outras redes sociais. Lá vocês vão encontrar muitas novidades. Eu sou Simone, professora de Química do canal Escola Online. Bom, pessoal, sempre antes da resolução das atividades, nós damos uma introdução do conteúdo teórico. Mas o conteúdo teórico dessa semana é o mesmo da semana 3. Para a gente resolver as questões dessa semana, é preciso a gente ter conhecimento da Lei de Lavoisier e da Lei de Proust, que a gente falou na semana 3. Então, se você está com dúvida ainda, volta lá na semana 3 e dá uma olhadinha, tá bom? Vamos à primeira atividade. Atividade 1. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Então, a primeira parte do exercício é a gente tirar as informações do enunciado. Então, vamos lá. A gente vê que nitrogênio reage com hidrogênio e forma amônio. Então, qual que é a informação inicial que o exercício deu? Que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio. Essa palavra completamente é muito importante. Por quê? Porque todo o nitrogênio que tem no sistema, os 28 gramas do nitrogênio, reagiu com todo hidrogênio, a 6 gramas de hidrogênio. E essa reação forneceu um único produto, que é a amônia. Depois, uma segunda situação, que é a situação 2, está perguntando se a gente tiver 140 gramas de nitrogênio reagindo com hidrogênio suficiente para completar a reação, quanto de amônia vai ser formado. Então, essa informação também é muito importante. Não deu para a gente a quantidade de hidrogênio, mas falou que a quantidade de hidrogênio ela é suficiente para reagir com todo o nitrogênio e para produzir uma certa quantidade de amônia que a gente não tem ainda conhecimento. Então, vamos começar a resolução do exercício. Até o momento a gente só pegou informações do enunciado. Então, na primeira situação, a gente tem a massa dos reagentes, mas a gente não tem a massa do produto. Mas a gente consegue achar a massa desse produto. Por quê? Porque nós podemos aplicar aqui a Lei de Lavoisier, onde a Lei de Lavoisier fala que as massas são conservadas. A massa antes da transformação é igual à massa após a transformação. A massa dos reagentes, nitrogênio mais hidrogênio, é igual à massa da amônia. Então, a massa da amônia vai ser 28 mais 6, que vai ser 34 gramas. Então, a gente já encontrou a massa da amônia. Agora, nós temos todas as informações da situação 1. A gente já pode ir para a situação 2, porque é a mesma reação. Então, pela lei de Proust, a gente sabe que a proporção ela tem que ser satisfeita. Então, a gente vê que na situação 1 a gente tinha 28 gramas de nitrogênio. Na situação 2 nós temos 140 gramas. Isso corresponde a 5 vezes mais. E pela lei de Proust, essa proporção ela vai seguir tanto para o hidrogênio quanto para a amônia. Então, é possível a gente, dessa forma, encontrar o valor de X. X vai ser 5 vezes 34 gramas. Então, a gente encontra que a massa da amônia formada é 170 gramas.
Certo? Essa é a resposta da atividade 1. Vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre nitrogênio e hidrogênio para obtenção de amônio. Os dados obtidos estão listados na tabela a seguir. Demonstra a lei de Proust, baseando-se nos resultados. Então, gente, qual que é a lei de Proust? Proust fala das proporções definidas, onde se a gente tem uma situação onde a gente conhece a quantidade das substâncias que reagem entre si para formar o produto, se a gente aumentar a quantidade de uma substância ao dobro, no caso aqui da situação 1 para a situação 2, a situação 1 nós temos 1 grama de nitrogênio, na situação 2 nós temos 2 gramas de nitrogênio aqui, é como se eu estivesse multiplicando por 2, para que a reação ocorra de forma completa, as demais substâncias também seguirão a mesma proporção. Então, a gente vê aqui que dobrou. Então, para que a lei de Proust esteja satisfeita, as duas outras situações também vão ter dobrado. E aí, a gente vê que 9,33 é o dobro de 4,66 e 11,33 é o dobro de 5,66, certo? E na situação da primeira para a terceira, a primeira situação aqui para a terceira situação, a gente vê que triplicou. A gente vê que esse resultado aqui também triplicou e o mesmo ocorre com o produto. Então, dessa forma, a gente demonstra que os resultados estão de acordo com a lei de Proust. Então, uma resposta padrão. A proporção com que as massas das substâncias reagem é sempre constante. Duplicando ou triplicando a quantidade da massa de nitrogênio, o mesmo ocorre com as massas de hidrogênio e de amônia. Elas também vão dobrar ou triplicar. Certo, pessoal? Vamos à próxima atividade. Atividade 3. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, ou seja, essas substâncias, esses óxidos, eles vieram de fontes diferentes, de reações diferentes, tá bom? E as análises desses óxidos de enxofre tiveram o seguinte resultado. Amostra 1. Então, a massa de enxofre, a massa de oxigênio e o total da amostra. Então, a gente vê que a quantidade de amostra de 1, 2, 3 é diferente. Porém, se esse óxido ele é formado por enxofre e por oxigênio, se for a mesma substância, aqui a gente vai ter a mesma proporção. Então, vamos lá. Vamos comparar a substância 1 com 2. 0,32 para 0,08. A gente vê aqui que é uma situação que a massa do enxofre é 4 vezes menor do que da amostra 1. A massa do enxofre da amostra 2 é 4 vezes menor. A gente vê que segue aqui a proporção também da massa de oxigênio. E também segue a proporção. Então, pelo fato de seguir essa proporção, está de acordo com a lei de Proust, nós falamos que é a mesma substância. Agora, vamos comparar a amostra 1 com a amostra 3. Quando a gente vê aqui, ó, é a mesma massa de enxofre, mas não é a mesma massa de oxigênio. A gente vê aqui que não está seguindo a proporção. O que a gente nota também que a quantidade de amostra é diferente. E dessa forma, nós podemos afirmar que a substância 1 e 2, as amostras 1 e 2, são do mesma quantidade, são do mesmo óxido de enxofre, já a substância 3 é um óxido de enxofre com proporções diferentes de enxofre e oxigênio. Então, nós chegamos como resposta que apenas a amostra 1 e 2 são do mesmo óxido. A amostra 3 é de um óxido, também óxido de enxofre, mas de proporções de enxofre e oxigênio diferentes. Certo? Vamos à atividade 4. 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio.
Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, primeira parte do exercício, vamos tirar as informações do enunciado. Então, a gente sabe que sódio reage com oxigênio para formar peróxido de sódio. Então, a gente sabe que 46 gramas de sódio está reagindo com 32 gramas de oxigênio para gerar o peróxido de sódio. Essa é a nossa primeira situação. A segunda situação está querendo saber qual que é a quantidade de sódio necessária para produzir 156 gramas de peróxido de sódio. Certo? Então, vamos à resolução. Na situação 1, nós temos a massa dos reagentes, mas nós não temos a massa do produto formado. E dessa forma, nós podemos aplicar a lei de Lavoisier, onde a massa é conservada. Massa dos reagentes vai ser igual à massa do produto. Então, massa do sódio mais massa do oxigênio vai ser igual à massa do peróxido de sódio. Então, 46 mais 32 vai ser igual a 78, que é a massa do peróxido de sódio. Agora, para a gente descobrir a massa de sódio necessária para produzir 156 gramas de peróxido de sódio, nós vamos comparar a situação 1 com a situação 2. Por quê? Porque nós sabemos que é a mesma reação. Então, as substâncias, elas têm que ter uma proporção. E a gente vê que 156 gramas é 2 vezes maior que 78 gramas. Então, as demais substâncias também têm que seguir essa proporção de 2 vezes maior. Então, a quantidade de X, que é a quantidade de sódio necessário, vai ser 46 gramas vezes 2. A gente encontra, então, a massa de 92 gramas, que corresponde à letra E. Certo? Então, vamos agora à nossa última atividade. Essa atividade, como a gente viu no volume 1, o volume 2 segue o mesmo padrão. A última atividade do volume 2 é um desafio. Então, vamos lá. Agora, caro aluno, baseado nos conceitos abordados no plano de estudo tutorado que envolveram propriedades e transformações da matéria, lei de Lavoisier e lei de Proust, responde o desafio mencionado abaixo. Justifique sua resposta com base nos conteúdos abordados durante todo o processo de atividades e pesquisas. Desafio. Pesquise sobre a formação da camada de ozônio, identificando as respectivas reações químicas, em especial a reação do ozônio com os CFCs. E a segunda parte do desafio é pesquisar sobre a possibilidade de utilizar o gás ozônio da desinfecção de máscaras e inutilizar o coronavírus nos equipamentos de proteções individuais, os EPIs, sobretudo da área da saúde que se encontram na linha de frente da pandemia. Então, pessoal, nós vamos dividir esse desafio em 3 partes. Uma parte falar da formação da camada de ozônio, a outra da reação do ozônio com os CFCs e a última parte da aplicação do ozônio na desinfecção de máscaras. Certo? Então, vamos à primeira parte, que é a formação do ozônio. Então, gente, o que é ozônio? Ozônio é um gás formado por 3 átomos de oxigênio. E quais são as reações que ocorrem quando esse ozônio é formado? Então, existem uma série de reações que acontecem de forma dinâmica, de forma conjunta. Então, o tempo todo essas reações estão ocorrendo. Então, vamos ver cada um desses tipos de reação. Então, a quantidade de ozônio que tem presente lá na camada de ozônio, ela é constantemente modificada. Por quê? A gente vai ver aqui agora. Porque esse ozônio, como está aqui demonstrado nessa equação química, quando ele entra em contato com raios ultravioletas, a gente nota que vai sofrer aqui um processo, uma transformação química, que a gente classifica essa reação aqui como decomposição. O gás ozônio ele está sendo decomposto em gás oxigênio e oxigênio livre. Então aqui, como a gente viu lá nas primeiras aulas do volume 2, nós podemos classificar essa reação como reação de decomposição. O gás ozônio se decompondo em gás oxigênio e oxigênio livre. Tem também a situação do gás oxigênio que está lá nessa camada de ozônio
também interagir com a radiação ultravioleta e também vai se decompor em átomos de oxigênio livre. Esses átomos de oxigênios livres que estão presentes na atmosfera, ele pode entrar em contato aqui com o gás oxigênio e também sofrer uma reação, formando duas moléculas de gás oxigênio, certo? Que então aqui, ó, essa é uma reação de síntese, porque duas substâncias estão formando uma única substância. Apesar de aqui, nessa reação, eu ter representado oxigênio gasoso mais oxigênio gasoso, é a mesma substância, tá bom? É como se eu colocasse o coeficiente estequiométrico 2 e o gás oxigênio, 2O2, certo? E aqui a gente viu as situações em que o gás oxigênio e o gás ozônio, eles estão se decompondo. Mas nós também temos a formação do gás ozônio, quando o oxigênio livre reage com o gás oxigênio, formando assim a molécula de O3 do ozônio. Então, essa reação aqui também classificada como reação de síntese, certo? Essas são as reações que vão fazer parte da formação do ozônio. Primeiro, reações que vão estar ali acontecendo com a degradação do ozônio e do gás oxigênio e aqui a formação do gás ozônio, certo? Assim, a quantidade do gás ozônio na camada, ela sempre vai estar se modificando, em constante modificação. É uma situação natural, certo? Agora vamos para a próxima parte, quando a gente vai ver reações do ozônio com os CFCs. Primeiro, quem que são esses CFCs, Simone? CFCs são haletos orgânicos, que são muito conhecidos também como freons, tá bom? Como o próprio nome diz, esses haletos orgânicos são formados por cloro, flúor e carbono. Então, substâncias que têm a presença de cloro, flúor e carbono são considerados CFCs. Esses freons, eles foram utilizados na década de 1970, em refrigeradores, em ar-condicionados, em sprays, mas por descobrir que esses CFCs, eles prejudicam e muito a degradação da camada de ozônio, essas substâncias, elas estão sendo gradativamente substituídas, certo? Então, vamos ver essas reações dos CFCs lá na camada de ozônio. A primeira reação que ocorre, na verdade, é quando uma substância, um haleto orgânico, ele interage com a radiação ultravioleta. E aí ocorre uma reação de decomposição, formando um radical metil e um radical cloro. E aí esse radical cloro, ele entra em contato com o gás ozônio e aí ocorre a degradação do ozônio, formando gás oxigênio e esse óxido de cloro. Aqui nós podemos ver que está ocorrendo uma reação de simples troca. Depois, esse óxido de ozônio combinado com átomos de oxigênio livre também podem formar o cloro, o cloreto, né, o radical cloro e mais moléculas de gás oxigênio. Por quê? Porque a gente sabe que lá na camada de ozônio tem já esses átomos de oxigênio livre. E aí, essa reação do cloro com o ozônio, ela é muito mais rápida do que a reação que a gente viu na formação, né, do ozônio, que é uma reação natural entre o oxigênio livre e o ozônio. Então, olha aqui a informação, a reação dos átomos de cloro com ozônio ocorre 1.500 vezes mais rápido que a reação abaixo aqui, que é uma reação que ocorre de forma natural. Então, por isso, gente, que um simples átomo de cloro, ele pode destruir cerca de 1 milhão de moléculas de ozônio.
levando ainda em consideração o fato de que CFCs permanecem na troposfera por aproximadamente 100 anos. Então, por isso que hoje a gente procura substituir a utilização desses CFCs por substâncias que não agridem a camada de ozônio, certo? Então, essa foi a primeira parte das reações. Agora vamos à última parte, que é a possibilidade, para a gente pesquisar a possibilidade de utilizar o gás ozônio na desinfecção de máscaras e inutilizar o coronavírus em equipamentos de proteção individual. Então, gente, quando eu dei uma pesquisada da utilização do gás ozônio contra o coronavírus, esse novo coronavírus, eu achei diversas reportagens, e diversas informações também. Mas aqui eu achei mais interessante que eu trouxe aqui para vocês foi uma reportagem publicada pelo estado de Minas, onde mostra que a Unicamp ela validou um primeiro equipamento portátil para desinfecção de máscaras contra o Covid em abril. Aqui tem a descrição dessa reportagem, o link da reportagem, e eu também vou deixar o link dessa reportagem na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada, que é uma reportagem muito legal, tá bom? E aí eu peguei algumas informações dessa reportagem. Então, o laudo na qual a Unicamp ela soltou, que ela liberou esses equipamentos, foi em 23 de abril. O aparelho ele utiliza o gás ozônio, que é indicado para inativar os coronavírus dos EPIs como máscaras. E aí a gente sabe, né, tem conhecimento que o ozônio ele é conhecido há décadas como um poderoso desinfectante, tanto para vírus, bactérias, fungos, e ele foi utilizado para desinfecção do H1N1, que é um vírus encapsulado, assim como a família dos coronavírus. E como que esse ozônio ele age? Ele destrói a camada lipídica protetora desses tipos de organismos. E destruindo essa camada lipídica, vai inativar o vírus. E vamos falar um pouquinho desse equipamento portátil. A máquina na qual a Unicamp ela validou, ela pode fazer até 20 ciclos por dia, cada um com duração de 1 hora, totalizando em 1000 unidades de máscaras em condição de reuso. Então a gente sabe que pela situação, a dificuldade de comprar esse material, principalmente para as pessoas que estão na linha de frente da pandemia, né, que precisam desses equipamentos, precisam se proteger, esse é uma alternativa, né? Então, depois desse período, os EPIs eles podem ser reutilizados, conferindo segurança aos usuários e permitindo reduzir a dependência de insumos que estão cada vez mais raros, cada vez mais caros e também uma situação muito importante, né, que é um benefício para o meio ambiente, vai diminuir o lixo hospitalar gerado, certo? Então, eu indico vocês pesquisarem outras coisas, tem muita coisa na internet sobre a utilização do gás ozônio para inutilizar o coronavírus, certinho? Então, nós terminamos aqui o volume 2, eu espero vocês no próximo volume, volume 3, e se você gostou da aula, deixe seu like. Fiquem com Deus, pessoal, e se cuide. Abraços!